tudo bem? Eu sou a professora Antônia e agora eu vou me descrever para vocês. Eu sou baixa, sou afrodescendente, tenho cabelos crespos até o ombro e hoje eu estou usando blusa branca e calça jeans azul escuro. Hoje eu trouxe um assunto muito bacana para falar com vocês, que é sobre a matemática, e nós vamos conhecer um pouquinho mais os números, mas você já deve saber muito de números, não é verdade? Então vamos aprender mais um pouquinho? Você sabia que os numerais foram criados há mais de 30 mil anos? É muito tempo, né? Você nem sonhava em nascer. E que também o nosso sistema de numeração é o decimal. Decimal porque ele é organizado de 10 em 10. E que os numerais, eles são infinitos, ou seja, não tem fim. Você pode escrever o 1, o 100, o 1000, o 10.000. E os nossos numerais estão em toda parte e podem indicar muitas coisas. Observa aí na sua casa, deve ter muitos números aí, não é verdade? E os nossos algarismos são 10 símbolos numéricos. Isso quer dizer que nós só temos 10 símbolos, que são o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, 5, 6, 7, 8, o 9, o 10. Com o 10, você vai usar o algarismo 1 e o 0. Com esses algarismos, você pode escrever todos os números que você quiser. Os números também podem indicar, tem aí na sua atividade, ele pode indicar tempo, quando a gente encontra os números no relógio, tamanho, aqui é uma fita métrica, temperatura. Com os algarismos, dígitos, escrevemos todos os números que queremos. Lembra que eu falei para você que você pode escrever o 10, o 100, o 1000, usando os 10 dígitos. E eles podem ser organizados no quadro valor de lugar ou quadro posicional. Posicional porque dependendo do lugar que o número ocupa, ele vai ter um valor. Vamos aprender mais um pouco? Aqui eu trouxe para você o quadro posicional. Posicional porque os números estão numa determinada posição. Nessa primeira classe, nós temos as unidades simples. Nessa segunda classe, nós temos os milhares. E a gente começa com unidade, dezena e centena. Tem a unidade de milhar na classe dos milhares, a dezena e a centena. Vamos ver mais um exemplo? Agora esse está bem colorido, né? Olha o título, é o mesmo quadro valor de lugar ou quadro posicional. A gente tem aqui azulzinha a primeira classe, que é das unidades simples. O U representa a unidade, é a primeira ordem. A dezena é a segunda ordem e a dezena é o conjunto de 10 em 10. Nós temos nessa primeira classe a centena, que é a terceira ordem. A centena é o conjunto de 100 em 100. E os números, eles podem ser maiores. Aqui a gente tem a classe dos milhares, a quarta ordem, que é o M, a unidade de milhar, a quinta ordem, a dezena de milhar, e a sexta ordem, a centena de milhar. E aqui eu trouxe um número. Olha, eu tenho uma unidade de milhar, 3 centenas, então eu tenho aqui 100 mais 100 mais 100. Aqui eu tenho 8 dezenas, que são 80, e aqui eu tenho 3 unidades, que são 3 mesmo. Vamos ver mais um pouquinho?
E esse número eu posso decompor. O que é a decomposição? É eu partir o número em quantidades, partir os números em partes. Aqui eu tenho uma unidade, então uma unidade de milhar. Tenho 3 centenas, está aqui 3 centenas. Viu que eu usei o sinalzinho de mais? Porque todas essas quantidades estão dentro do número 1383. Eu tenho mais 8 dezenas e mais 3 unidades. Eu posso decompor esse número também utilizando só os algarismos. Eu tenho 1000 mais, olha o sinalzinho de mais, que é a cruzinha. Eu tenho 300, que tem 2 zeros, mais o 80, que só tem um zero, mais 3. Aqui eu tenho, ó, representando uma unidade de milhar, que é um cubo, que é o seu material dourado, que você já deve conhecer. Ele representa 1000. O 300, aqui eu tenho 3 centenas, que são 3 placas, cada centena tem 100 unidades. E aqui eu tenho 80, representado por 8 barrinhas. Cada barrinha dessa tem 10 unidades. E aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 dezenas, 80. Mais 3 unidades, que são 3 cubinhos. Podemos escrever esse número também por extenso. Essa atividade tem aí na sua apostila. Que número será esse? É o 1383. Aqui eu trouxe um exemplo de números que a gente pode escrever por extenso, e esses números são números da dezena. A gente tem o 10, o 20, o 30, o 40, o 50, o 60, o 70, 80, 90 e 100. O 100 já faz parte da centena. E observa que aqui, ó, eu coloquei uma partezinha em branca, porque os números da dezena terminam em int, inta, enta. Agora nós vamos aprender a escrita por extenso dos números das centenas, que é aquela de 100 em 100. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 e o 1000. O 1000 já faz parte da unidade de milhar, mas preste atenção nas cores diferentes que eu usei em cada número, porque os números da centena, eles terminam em entos, centos. Observe só, ó, 200, 300, 400, compreendeu? Vamos continuar então. Nós podemos também decompor os números. A decomposição é eu partir os números em partes. Vamos a um exemplo aqui, ó. Eu tenho 2 unidades, 4 dezenas e 8 centenas. Então, eu tenho nesse número 2 unidades, 4 dezenas que vale 40, 8 centenas que vale 800. Então, eu tenho aqui 842. Vamos a mais um exemplo de decomposição? Aqui eu tenho um número maior. 4 unidades, 8 dezenas, 2 centenas e 1 unidade de milhar.
Como que eu decomponho esse número? 4 unidades, 4. 8 dezenas são 80. 2 centenas são 200. E uma unidade de milhar, 1000. Agora nós vamos falar sobre a composição. E essa atividade tem aí na sua apostila. Vamos ver? Aqui eu tenho 100 mais 40 mais 1, que é igual a 141. A composição, a gente vai ver os números por partes e nós vamos formar no final um único número. Vamos a um outro exemplo. Aqui eu tenho 200 mais o 10 mais 4 unidades, que é igual, ó, o sinalzinho de igual, não podem esquecer, é igual a 214. Vamos a mais um exemplo. Esse forma um número maior. Eu tenho aqui o 1000, ele tem 1 e 3 zeros, mais 500, o 500 tem o 5, mais 2 zeros, mais o 20 é o 2 e um único zero, e o 2, que é 2 unidades. Que número que a gente forma aqui? Olha o sinalzinho de igual, não pode esquecer. Eu formo o número 1522. E terminamos a nossa aula por hoje e eu espero que você tenha aprendido muita coisa e até a próxima. Bye!